O que você faria se descobrisse que alguém estava vivendo escondido dentro do seu armário? Essa não é uma lenda urbana, é a história real de uma noite em que o terror bateu à porta. Ou melhor, saiu de dentro dela. Meu nome é Lucas, e isso aconteceu quando eu estava no 2º ano da faculdade. Depois do 1º ano, não consegui uma vaga no alojamento estudantil, então tive que correr atrás de uma moradia fora do campus. Resumindo, acabei em uma espécie de cooperativa, um conjunto de 3 casas que ficava relativamente perto da universidade, mas não exatamente ao lado. Não era o ideal, mas era barato, e eu não tinha muitas opções. Além disso, eu tinha uma bicicleta, então o trajeto extra não me incomodava tanto. A maioria dos moradores era de estudantes como eu, mas havia algumas exceções. Tinham alguns ex-alunos, 1 ou 2 assistentes de ensino e algumas pessoas mais velhas que estavam retomando os estudos. Mas a pessoa que mais me chamou a atenção, desde o início, foi uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas. Pelo que eu podia ver, ela devia estar nos seus 50 e poucos anos. E, embora parecesse mais velha, tinha cabelos grisalhos e andava com um leve mancar, como se tivesse alguma lesão nas costas. Era muito quieta e geralmente ficava na dela, sempre com uma expressão vazia no rosto. Assumi que ela tinha alguma ligação com a universidade. Talvez fosse funcionária ou ex-aluna, mas ninguém explicava nada. E eu também não perguntei. A primeira vez que a vi fazer algo estranho foi na cozinha comum da nossa casa. Já era meio esquisito ela estar ali, porque as outras 2 casas tinham suas próprias cozinhas. Então não fazia sentido ela usar a nossa. Mas ela não estava cozinhando, nem comendo ou conversando com ninguém. Apenas ficou parada ali, enquanto o resto de nós ria, preparava o jantar, ouvia música. Ela não tentava interagir, só observava, com aquele olhar vazio. Nos entreolhamos algumas vezes e, por um instante, tive a impressão de que ela estava me observando diretamente. Embora isso parecesse improvável, ninguém ali reconhecia a presença dela, o que me pareceu ainda mais estranho. Talvez soubessem de algo que eu não sabia. Naquela mesma semana, eu estava fazendo um trabalho no meu quarto quando a vi novamente. Olhei pela janela e lá estava ela, parada no meio da rua, olhando para cima, na direção da minha casa. Aquilo já era estranho por si só, mas o mais bizarro era o local onde ela estava. Não na calçada, mas bem no meio da rua. E fazia frio, já era tarde, então ela certamente devia estar congelando. Não consegui dizer se ela estava olhando diretamente para a minha janela ou apenas para a casa em si, mas por algum motivo senti que era para mim. Sem pensar muito, acenei, tentando ser educado. Me arrependi no mesmo segundo. Ela não retribuiu o gesto. Em vez disso, deu alguns pulinhos, como se estivesse animada, e correu em direção a uma das outras casas, provavelmente a dela. Na hora me deu um mal-estar. Não só eu havia reconhecido a presença dela, como também confirmara que ela realmente estava olhando para o meu quarto. Mesmo que antes fosse só uma coincidência, agora ela sabia exatamente onde eu dormia. Mais tarde naquela noite, com a sensação de que algo estava errado, comentei sobre ela com um dos meus colegas de casa. Ele me disse que aquela mulher sempre esteve por ali e que o melhor a fazer era simplesmente ignorá-la, como todos faziam. Perguntei mais, mas ele também não sabia nada. Só estava repetindo o que alguém tinha dito a ele quando se mudou. Aquilo não me tranquilizou nem um pouco. Então, continuei perguntando até que um dos veteranos da casa dela me contou que ela tinha alguma ligação com a universidade e que era meio excêntrica, mas nunca havia feito nada violento. Perguntei por que ninguém achava aquilo tudo tão estranho quanto eu achava. E ele respondeu que os moradores não tinham controle sobre quem vivia ali. Isso era responsabilidade do administrador do imóvel. Mesmo assim, aquilo não me convencia. Tentei esquecer, tentei não pensar mais nela, mas piorou. Em uma noite qualquer, saí do meu quarto e quase esbarrei nela. A mulher estava parada no corredor, bem em frente à minha porta. Levei um susto tão grande que literalmente dei um pulo para trás.
Era uma terça-feira, já passava da meia-noite, então a casa estava silenciosa, praticamente vazia. Ela não disse nada, nem sequer reagiu à minha presença, apenas virou-se e foi embora como se eu fosse o intruso. Aquilo foi o ponto de virada para mim. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas depois desse dia começaram a acontecer várias situações semelhantes. Eu a pegava fuçando em lugares onde ela não deveria estar ou fazendo coisas que definitivamente não eram normais. Até que um dia perdi minha chave do quarto. As casas antigamente eram parte de um mesmo hotel, então cada quarto ainda tinha fechadura e chave própria. Apesar de ser uma cooperativa, e a maioria deixar a porta destrancada, eu era o tipo de pessoa que não conseguia dormir tranquilo, sabendo que alguém poderia simplesmente entrar. Perder aquela chave foi um grande problema. Eu tinha uma cópia reserva, claro, como todos, mas fazer outra era caro e chato, e naquele momento eu estava sem tempo e sem paciência. Deixei para resolver depois. Algumas noites depois, acordei de repente. Não sabia por quê, até ouvir um som baixo, como se algo estivesse batendo suavemente dentro do meu armário. A cada 20 segundos, mais ou menos, um novo barulho. Algo estava se movendo lá dentro. Eu não sou do tipo que se assusta fácil e também não sou do tipo que fica parado em situação de perigo. Então resolvi resolver aquilo por conta própria. Levantei da cama, respirei fundo e, tentando controlar o batimento do coração, fui até o armário. Em um movimento só, abri a porta e gritei, mais por reflexo do que por intenção. E lá estava ela. Ela estava lá dentro, encolhida no fundo do meu armário, com uma das minhas gravatas enrolada no pescoço, os olhos arregalados. Na outra mão, ela segurava uma faca de cozinha. O grito que dei foi real dessa vez, de puro terror. Antes que eu pudesse reagir, ela avançou sobre mim com a faca erguida. Gritei novamente, agora com desespero. Lutei contra ela com todas as minhas forças. Apesar de ser frágil e magra, a situação foi desesperadora. Consegui desarmá-la e a imobilizei no chão, mas ela chutava, arranhava, mordia. Enquanto a segurava, gritei por ajuda. Houve portas se abrindo. Meus colegas correram para fora dos quartos. Meu amigo Renan foi o primeiro a me ajudar. Nós dois a contivemos enquanto o outro chamava a polícia. Ela não dizia nada, apenas gritava, aguda, enlouquecida. A polícia chegou rápido. Ela foi presa na hora. Já não gritava mais, mas continuava em silêncio total, com aquele olhar vazio. No bolso dela, a minha chave. Surpresa nenhuma. Algumas semanas depois, veio a explicação. Ela era irmã do administrador da propriedade. Ele havia deixado que ela morasse ali em segredo, num dos quartos vazios. Ela tinha sérios problemas psiquiátricos, mas ao invés de buscar tratamento, ele simplesmente a escondeu ali. O administrador acabou sendo preso por negligência, entre outras acusações, com razão. Eu, sinceramente, o culpo muito mais que ela. No fundo, sinto pena dela, mas essa pena não muda o fato de que ela tentou me matar. Eu poderia ter morrido naquela noite. Não sei por que ela parecia tão obcecada comigo. Só espero nunca passar por algo assim de novo. Estou me formando em breve. Vou sentir falta da faculdade, mas sei que jamais conseguirei lembrar dessa época sem pensar naquela noite.